aí, já deixou em inglês? Tá faltando um minuto. Botei. Ah, mas não. Então aí tu clica naquele botãozinho de sair, vai correr. Vamos lá, pessoal. Começou a Ei, aula. professor, desliguei meu microfone. Por favor. Não. Pronto. Podem colocar o nome de vocês, tá? Já está gravando a aula. Todo mundo coloca o nome, a turma e o número, tá? Como eu havia falado, eu fiz uma aula que eu vou colocar no Google Sala de Aula, aliás, também, né? Eu vou colocar no canal, certo? Sobre hifenização e sobre separação silábica, né? A translineação, e como é um tema um pouco puxado, né? Ele é muito informativo, tá? Prestem atenção apenas. Ele é muito informativo. É muito difícil que você vá ficar com dúvida, porque nessa parte, basicamente, a hifenização e a translineação é como se fosse matemática. Matemática base, né? As 4 operações ali não dá para errar, certo? Se você sabe, você acerta. Se você não sabe, você não acerta. É o seguinte, uma aula um pouco puxada para a gente perder tempo com a aula aqui ao vivo, que a gente pode fazer já sobre a terceira competência, tá bom? Essa aula vai estar ainda essa semana, porque eu terminei de editar, tá certo? Eu vou só fazer a revisão. Todo vídeo que eu posto, eu faço uma revisão para ver se tem, por exemplo, algum erro, né? Já que o corretor automático aqui, como o próprio nome sugere, aliás, ele corrige automaticamente. Às vezes o corretor prega alguma peça aqui no professor, como, por exemplo, eu coloquei de e ele colocou se, né? DE, ele trocou por SE. Isso acontece. Eu deixo uma correção automática nos editores de texto, até para facilitar a minha vida, né? Professor, Então, como eu havia falado, você vai falar sobre hifenização e essa aula vai ser translineação. sobre a terceira competência, tá certo? Essa aula é sobre a terceira competência e tem um vídeo que eu vou colocar no canal do colégio sobre a translineação e sobre a hifenização. Por quê? Porque tem muita regra sobre onde colocar o hífen e de onde a gente tirou o hífen, tá certo? É muita O vídeo é coisa. de quê, professor? 15 minutos, 30 minutos? É um pouquinho mais, tá certo? Eu vou tentar dar uma Mil resumida, Professor. tá certo? Professor, por que Tá. você não dava uma aula falando disso, professor? O vídeo do tamanho da aula. É 30 minutos, mas a aula aqui é 40, né? Olha, tipo Então, assim, melhor ainda, daria tempo de eu fazer ainda uma explicação, falando um pouco do que você queria ainda. qual é a página? Falando sobre produção, página, a gente sabe que a gente encerrou, né? Eu mandei, eu estou vendo aqui que eu mandei o artigo de divulgação científica. Para completar. Isso, e 4 pessoas me devolveram até agora, sabe? Sabe, eu devolvi, né? Se não tiver chegado aí, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu devolvi, professor. Estou vendo aqui as pessoas que devolveram, né? E entre as 4 pessoas estão vocês dois, tá? Então pronto, tá ótimo. Faltam Professor, qual é a 21. página? O artigo de divulgação científica é na página 64 e 65. Você vai completar as informações da página. Tá certo, Maria Isabel. As informações da página 64 com o texto da página 65. Mas você não vai só copiar tudo que está na 65 para 64, tá bom? Você vai selecionar as informações importantes, tá? Selecionar aquilo que se encaixa para pôr no outro texto. E isso está muito relacionado com a competência que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? Essa competência que vai ajudar bastante para a nossa próxima produção, tá bem? O senhor quer que nós lemos os textos?
Não vai levar muito tempo. Essa competência aqui vai consumir a aula todinha, praticamente, tá bom? Basicamente vai ser a aula toda. Bom, então vamos lá. Vou apresentar aqui. Nossa, ele apresentar, fechou e saiu. Apresentar ótima. Massa, meu Deus. Melhor apresentação de todo o século. É o auge. É o auge essa apresentação aí. O auge. Melhor apresentação do mundo essa. Zé, mano, a apresentação De do verdade. professor foi o teatro de sumir, velho. Foi De verdade, aquela essa aqui foi a melhor. incrível apresentação de marca a qual alguém some. Sair. Essa aqui é incrível, você não apresenta, a melhor de todas. Pois é. Ah, ele acabou de entrar. O que é incrível, Não. Simon? Ah. Professor, escutando tudo que você falou. O que foi? Simon? E só fala O que com foi, os dados. professor? Não fala com os outros, não. Sim, senhor, falei com você. Você estava dizendo que aqui é incrível porque a gente não apresenta? É porque na hora que o É. professor foi apresentar, o professor fez ele sair. Aí ele disse isso. Não, mas eu não saí porque eu quis, não. Eu não sei se acontece com vocês. E às vezes o programa, do nada, tirar a pessoa. Pois é. Bom, às vezes ocorre de você querer mutar o microfone e acabar saindo. Foi sair. Apertar o botão de sair. Não, mas isso aqui não acontece porque eu não estou usando o computador. Aí eu vejo gente que reclama que às vezes não consegue entrar. Ontem, lá no 7º ano, tinha uma pessoa que queria sair e não conseguiu. Então tem esses problemas que eu não sei responder ainda. Bom, mas vamos lá. Estranho. Demais. Estranho é pouco, né? Sim, então, professor, a gente pega o quê? Faz o quê? Pega o caderno e vamos anotar isso aqui. Pera aí, ainda não vai dar não pra anotar. Vou tirar Vai. print e depois eu anoto. É pra anotar? Pode ser? É para anotar as informações que não estão na tela, mas... Aqui não é. Como é, Taino? A Maiane tá querendo tirar print, professor. É, e Eu depois recomendo que você... Olha, eu vou colocar isso aqui na turma também, tá certo? Então, tirar print vai só ocupar mais memória, tá bom? Eu vou, professor, posso anotar, professor? Quero anotar. Claro. Copiar. Anotar as informações que não estão na tela, tá certo? A gente vai ver a terceira competência de redação. Como a gente viu a segunda, né? A segunda eu dividi ela... Peraí, professor, como assim anotar o que não está na tela, professor? Assim, meu querido, atenção. Exemplifique. Tem certas informações que estão na tela e tem informações que não vão estar na tela, tá bem? Tá. As informações que não estão na tela, vocês anotem as informações que eu vou falar. Basicamente só isso. Tá certo? Mas o professor também é o que o professor for falar, que não esteja no bicho lá, nos slides, o professor bota aí no chat. Bem. Aqui vai levar mais tempo, né? Não, mas... No caso, a gente não vai Mas ver e a nós, terceira, professor, não. que estamos copiando, a gente tem que anotar. Aí só vai ter que dar tempo para nós fazermos. Pois é. Claro, Aí vai se dar o tempo, professor sim. botar aí a gente pega Aliás, e fica a gente vai ver a segunda competência, tá bom? fazendo competência. Isso, Não segunda. vai me lembrar primeiro. O tio, o que é que o tio passou pra fazer? Que eu tive que dar, do cara que eu saí, não deu pra ouvir o que é que o tio tava explicando. O tio poderia fazer a gente ler e explicar de novo? Peraí. Desativa teu microfone, viu, mãe? Fala aí, Miguel, que eu não entendi. O senhor poderia me fazer o favor de repetir o que o tio passou pra nós? Se você estiver falando da produção do texto, né? O que eu passei foi o seguinte, foi o artigo de divulgação científica, tá certo? Na aula passada, sobre o slide, eu passei a primeira competência de redação, tá certo? Que como ela era um pouco extensa, né? Falava sobre ortografia, translineação, infinização, separação silábica e tudo mais. Aqui a gente vai, eu deixei alguns itens numa aula separada, e aqui a gente vai ver a segunda, tá? A segunda redação, a segunda competência de redação, eu dividi ela em 3 tópicos, né? Porque ela é, como vocês podem ver, bem grande, tá bom?
o texto dessa competência, e vocês, isso aqui é o principal para vocês anotarem, tá? Já podem anotar o que está na tela. Esse texto diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. É muita coisa? É verdade. Vamos ler de novo com calma. Compreender a proposta de redação, isso vai ser a primeira parte. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento que vai ser a segunda parte, tá bom? E desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, vai ser a terceira parte, certo? Se você não deu tempo ainda de anotar, não se preocupe, isso aqui vai estar num documento em PDF. O professor espera. Pois é, anote aí. Professor, não entendi. Tem como o senhor repetir? Vai entender agora. Eu vou dividir bem pequenininho em cada uma dessas partes aqui. Todo mundo anotou, pessoal? Espera, professor, um parágrafo. Na verdade, essa é uma, duas, três, quatro linhas. Ah, sim, você disse que é um parágrafo, né? Tá certo. Bom, resumindo, pessoal, enquanto vocês terminam de anotar, a primeira parte, né, que fala sobre compreender a proposta de redação, nada mais é do que você compreender o tema, tá certo? Aplicar os conceitos das áreas de conhecimento é onde você vai relacionar o que você sabe e que pode ajudar nos seus argumentos, né, sobre matemática, ciências, sobre as pesquisas das áreas humanas, né, sobre geografia, né? A geografia de um local pode ajudar a desenvolver o tema? Pode sim. Se, por exemplo, o tema for o problema das enchentes em São Paulo, a geografia de São Paulo está diretamente ligada ao problema das enchentes, né? E desenvolver esse tema dentro da estrutura do texto argumentativo, né? Do texto dissertativo argumentativo em prosa. E, professor, por favor, prosa é uma conversa, né? Quando você está fazendo uma conversa, né? Como algumas pessoas dizem, proseando ou prosando, num português mais menos rebuscado, né, por assim dizer, você está conversando. E dessa maneira, o texto dissertativo, argumentativo, ele não vai significar, né, prosa, não vai significar conversa, vai significar parágrafos, tá bom? A parte de ser uma conversa é que você vai trazer várias informações dentro do texto, né, aqui os limites do texto, e você vai entregar essa conversa, essas informações, para quem vai ler. Tá certo? Eu vou explicar isso bem direitinho agora. Todo mundo já anotou? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá travando? Tá travando, porque a gente tá dando um de mudo mesmo. Terminou de anotar? Taimon, é que eu não tô vendo o chat, tá? Então... Sim, anotei. A metade aqui diz que tirou print. Então, vamos lá. Essa competência, né? Ela vai falar de conteúdo e de estrutura, tá certo? Vai falar sobre conteúdo e estrutura. Vamos ver isso bem resumidamente, aliás, bem detalhadamente aqui. Resumidamente, não. A primeira parte, né? Que é compreender a proposta de redação. Nada mais é do que vocês compreenderem o tema, tá certo? E o tema de redação, caso vocês não saibam, vai ser sempre um problema, tá bom? Você olha para o tema, se você não está vendo um problema ali, você transforme ele em um problema, tá certo? Como, por exemplo, a violência doméstica. O tema vai ser violência doméstica no Brasil. Transforme isso num problema. Você pode até fazer desse tema uma pergunta. Quais são as consequências da violência doméstica no Brasil? Certo? Desse jeito, você vai estar compreendendo o tema, compreendendo sobre o que a sua redação deve falar, certo? E o tema, ele vai ser dentro o eixo, né? Dentro da ordem, dentro do eixo político, do eixo social
do eixo científico ou do eixo cultural. Como assim, professor? O tema vai ser relacionado com alguma coisa sobre política, e quando eu falo política, não é eleições, tá? Sobre algum problema social, sobre algum problema relacionado à área científica ou algum problema de ordem cultural. Por exemplo, a violência doméstica é um problema, vamos lá, vamos entender aqui, tanto social, né, isso a gente tem que admitir, é um problema político, porque quem pode reduzir esse problema é o Professor, o que poder o político quer político. dizer, professor? O que eixo político quer dizer? Esse eixo vale para tudo aqui, ó, eixo político, eixo social, eixo científico ou eixo cultural, tá certo? Eixo que está valendo para tudo. Eu vou explicar aqui. O tema violência doméstica está dentro do eixo social, certo? Porque é uma coisa que mexe com toda a sociedade, tá certo? É um problema coletivo, não é um problema individual. Violência doméstica também é um problema dentro do eixo político, certo? Eixo, Taimo, quando eu Professor, falo... eu tô perguntando o que significa político aí? Você falou que não está relacionado ao que a gente conhece, então está relacionado ao quê? É isso que eu estou explicando. Presta atenção, ó. Quando eu falo eixo político, eu estou querendo dizer que o problema, olha, quando eu falo eixo, é como se eu estivesse falando a delimitação, né? Como se eu estivesse falando a ordem desse assunto, a natureza. Pronto, a natureza é melhor. É um problema dentro aqui da natureza política? É um problema dentro da natureza social? Vai parecer sigla de partido. É um problema dentro da natureza científica? Talvez não. É um problema dentro da natureza cultural? Sim. Vamos lá. O tema aqui, olha, é violência. VD aqui vai ser violência doméstica, tá? É um problema de natureza social? Porque é um problema que atinge toda a sociedade. É um problema dentro da natureza política? Sim, porque, por exemplo, quem vai trazer soluções para esse problema também é o poder público, né? Os nossos governantes, os nossos políticos, o pessoal lá da Assembleia, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, da Assembleia Legislativa, do Senado, da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto, né? Toda a ordem política, toda a escala política está envolvida nesse problema social. Porque, por exemplo, são eles que vão desenvolver políticas públicas para que esse problema seja resolvido. Desde a educação, né, a conscientização, programas de conscientização na escola sobre como isso é errado, né, sobre como a violência doméstica é errada, e também soluções dentro da área jurídica, né? Soluções, por exemplo, como o aumento da pena para quem bate mulher, certo? É a política mesmo, a política que a gente conhece. Quando eu falo que a única coisa que a gente vai excluir de eixo político é a eleição, tá? Não tem nada a ver com isso. É o eixo político porque envolve realmente a política, tá certo? É um problema da área científica, da natureza científica? Não tem quase nada a ver, né? E é um problema cultural? Nós devemos anotar isso que o professor também está falando, ou só o que está aí no... Professor, eu não entendi interessante isso que eu muito tô bem. falando. Eu não entendi muito bem porque Qual aqui deu um parte? problemazinho. Não, que o professor estava explicando sobre político. Agora deu um problema aí, Qual eu problema? saí sem querer. Tá certo. Então vou explicar de novo. Violência doméstica é um problema social, como eu falei, né? Eu acho que todo mundo entendeu. E é um problema político porque é uma coisa, né? Um problema que pode ser solucionado através de políticas públicas, certo? Sobre, por exemplo, conscientização, sobre o aumento das penas para quem comete violência doméstica, certo? É um problema político porque realmente a política está diretamente envolvida nesse problema, assim como em vários outros problemas sociais. Por exemplo, educação. Se a gente fizer da educação um problema, como, por exemplo, a falta de acesso da educação, né, das pessoas mais pobres à educação, né, porque não tem material escolar, aí a gente tem um problema, né? Quer dizer que tem gente que não está indo estudar porque não pode comprar material escolar? Tem. Isso é um problema social? É um problema social? É um problema que está envolvendo aqui a sociedade. Então é um problema social, certo?
É um problema político? Sim, demais. O governo, nesse caso, tem que fazer alguma coisa para esse pessoal estudar, porque são pessoas também, é gente. O governo tem que pegar o dinheiro dos impostos aí e comprar material para esse pessoal distribuir. Essa é a ideia de humanidade, da política. Então, é um problema político, sim. É um problema científico? Nesse caso que eu não consigo enxergar, talvez em algumas partes sobre, deixa eu ver, o desenvolvimento e a produção de material escolar, talvez seria. Mas é um problema cultural? Também, né? Culturalmente falando, os mais pobres não têm o mesmo acesso à educação de uma maneira mais privilegiada, né? Não tem o mesmo material escolar, não tem, talvez, as instituições mais renomadas de uma cidade, de um estado, de um país ou do planeta, né? Então, a gente aqui também tem um problema político, social e cultural, certo? Vocês entenderam agora? O Eu entendi. Não, o Eu tema vai estar, copiei essas frases aí. o tema vai estar dentro, olha, da ordem política, da ordem social, da ordem científica ou da ordem cultural, certo? No nosso caso aqui, isso eu estou falando de mim mesmo e de vocês, tá? O problema vai estar dentro da delimitação geográfica do Brasil, tá certo? Eu não vou querer saber, por exemplo, da violência doméstica em Portugal, da violência doméstica na Coreia do Norte, os problemas de outros países, tá certo? Desliguem os microfones. Eu não vou querer saber dos problemas de outros países. O nosso problema, o nosso tema, vai se restringir aos limites geográficos do Brasil. Mas, professor, o Enem, que é uma prova de grande conjuntura, em 2012, falou do movimento migratório de outros países para o Brasil. Sim, não deixou de envolver o Brasil, né? Falou das consequências desse movimento migratório em relação ao Brasil. Então, o problema vai estar relacionado ao Brasil, certo? professor, Oi. eu anotei aqui, política, falando sobre a violência doméstica, eu anotei um pequeno trecho aqui, política porque pode ser resolvido por ordens públicas e sociais devido ao envolvimento da sociedade. Uhum. Tá certo? E lembrando, um problema que falo de pessoas, né? Se é um problema, pessoal, por exemplo, prestem atenção nisso aqui. Se o tema é um problema e vai falar de pessoas, então a gente vai falar, olha, de direitos, né? De direitos humanos. E a gente vai falar, olha, da quebra desses direitos, né? Porque, por exemplo, quando eu falo que as mulheres estão sendo agredidas pelo simples fato de serem mulheres, né? Já que essa é a teoria do feminicídio, por exemplo, porque elas são fisicamente, a maioria, né, fisicamente mais fracas e socialmente, né, houve uma construção social que não privilegia a mulher como deveria ser, então a gente está falando aqui que está acontecendo uma quebra aqui dos direitos humanos, né, um ferimento dos direitos humanos. Então, se eu falo disso, eu estou falando das minorias, né, eu vou estar falando, e quando eu falo minoria, pessoal, eu não falo minoria em número, tá? Porque a gente sabe que no mundo tem mais mulheres do que homens, né? Tem um número, é um número pequeno, mas ainda assim não deixa de ser um número acima do número de homens, tá? Então, minoria não significa estar num número menor, nesse caso aqui, já que estamos falando da área, realmente da área política. Estamos falando do poder político, né? Poder de influência, poder aquisitivo. Realmente as mulheres estão dentro da minoria, né? E também temos outras minorias aqui. Temos as pessoas LGBT, né? As pessoas que homossexuais, as lésbicas e por aí vai. Temos também os índios, né? Falando aqui de Brasil, os índios são uma minoria, né? Infelizmente, os índios são uma minoria. Quando o A senhor refere a população negra também, estamos falando de outra minoria. Professor, então minoria é quando você se refere a, tipo, mulheres indefesas, essas pessoas que o Tem professor várias pessoas com citou. microfone, eu não estou entendendo absolutamente nada. Vamos lá, todo mundo desliga o microfone aí. Vamos começar do zero. Posso falar, professor?
Agora eu estou lhe ouvindo. Afasta um pouquinho, tá? Porque você está quase soprando no microfone. Se afasta um pouquinho a sua boca do telefone. Pode falar. É tipo, minorias são, tipo, as pessoas que o professor acabou de falar que estão em desvantagem. Isso, desvantagem econômica, desvantagem social, desvantagem política. Elas não estão, Aquelas olha. conceito, professor. Como? Aquelas que são alvo de preconceito. Isso, também. Vamos colocar aqui essa pirâmide social aqui, olha. Aqui a gente vai ter, por exemplo, olha aqui em cima que eu estou falando. Aqui a gente vai ter os donos de grandes empresas, donos de bancos, né? Opa, eu errei aqui. Donos de bancos, donos de construtoras, certo? Gente aqui que é dono de grandes empresas, né? Os políticos, donos de empresas de refinaria de petróleo. Estamos falando aqui de gente com muito poder. Aqui, olha, a maioria aqui são homens brancos, certo? As pessoas, olha, LGBT, as pessoas negras, as pessoas, né, as mulheres, os índios, tudo isso está aqui embaixo, ó. Estão numa minoria política, certo? Mas reparem o seguinte, olha, em quantidade, aqui a gente só tem, olha, esse tantinho aqui, tá? A riqueza acumulada na mão de uns 15 homens, por assim dizendo, né, do Brasil. E aqui a gente tem, olha, os outros milhões, né? Milhões de pessoas aqui. Aqui a gente tem as minorias. Minorias falando de poder político, certo? De poder Professor, de aqui, influência. a parte de cima seriam homens brancos e as Os outras homens. duas camadas. Estou As outras duas colocando aqui. camadas, a gente está falando aqui, por exemplo, de alguns outros políticos de não tanta influência, né? Como, por exemplo, os políticos, como é que eu posso dizer? Os municipais, né, vereadores, talvez alguns estaduais, como os deputados estaduais, né, que eu estou falando, claro, e algumas empresas de grande porte, né, já que aqui, olha, a gente está falando aqui em cima de empresas multinacionais, né, empresas que rendem bilhões de reais, né, aqui estamos falando das empresas multinacionais, né, empresas de altíssimo valor. E aqui a gente chega com os médios empresários, né, são os donos de alguns grandes mercantis, alguns grandes restaurantes. E aqui a gente chega nas populações de menor poder, né? São os pequenos comerciantes, são as pessoas que são funcionários públicos, as pessoas, até mesmo desempregados, tudo isso está aqui dentro das minorias, né? Dentro As aqui do meio dessa ordem de minorias. seriam, por exemplo, comerciantes, as do meio. Como é? As do meio seriam mais ou menos comerciantes. Mais ou menos, depende do tamanho e do poder do comércio, né? É mais ou menos isso aqui. Mas é simples, olha, para a gente, basta entender que minorias são as pessoas que estão nas camadas mais baixas, né? E que estão tendo seus direitos feridos. Lembrando, o tema vai ser um problema relacionado ao Brasil, relacionado às pessoas, né? Relacionado às minorias, tá certo? E pode, talvez, não se relacionar com as pessoas, com as minorias, como, por exemplo, foi o tema de 2013. Professor, a aula do professor acaba que hora? Daqui 10 minutos. Aliás, daqui 12 minutos. Professor, o Ok. professor bota o nome do canal do senhor aí no chat. Ixi, é mais fácil botar o link no Google Sala de Aula, porque tem tanto canal Professor Carlos, vocês não fazem ideia. Mas eu ponho o link, tá? Tá bom. Vamos lá. Por exemplo, falando de um tema, né, que foi um problema, que foi relacionado ao Brasil, mas que não se relacionou diretamente a minorias. Professor, 2013, isso pode estar presente numa redação. na redação. Isso aqui vai estar na nossa. Isso aqui, pessoal, já é a preparação para provas bem maiores, tá certo? Isso aqui, vocês estão tendo contato, vocês estão tendo aprendizado, vai ajudar, por exemplo, até no Enem, tá certo? Aliás, essa competência aqui, esse texto, é do Enem, certo? Aqui não é um conhecimento pouquinho, pequenininho, não. Isso aqui vai ajudar vocês em provas nacionais. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é uma coisa séria demais, certo? Continuando. Por isso que eu preciso falar tudo aqui
que a gente está, olha, o que é que a gente ainda tem pela frente? Certo? Vendo? Tem muita coisa Maria, ainda. coisa Então vamos com calma. Vamos passar aqui para os temas já, né? O que eu ia falar é o seguinte: em 2013, o tema foi os avanços da lei seca no Brasil. É um problema, né? Dirigir alcoolizado é um problema. Um problema político e social. Está relacionado ao Brasil, né? E cultural também, né? Já que a gente construiu no Brasil a cultura de que não tem problema dirigir estando bêbado, né? Nós educamos os motoristas alcoolizados, né? Principalmente ele aprende, por exemplo, ver alguém dirigindo embriagado, acha bonito, acha legal e quer fazer a mesma coisa. É um problema social, porque a partir do momento que a pessoa pega o seu carro, né, a sua moto, o seu veículo, e sai na rua, né, conduzindo ele sob efeito de álcool, ela assume o risco de que pode machucar e até matar uma ou mais pessoas, e é um problema político, porque essas pessoas envolvidas no acidente vão utilizar, né, claro, o SUS para receberem atendimento médico. Isso aqui recebe dinheiro público, né? Dinheiro dos impostos, que é gerido, né? É movimentado pelos políticos. E eles também têm influência nesse tema, porque Professor, o que é o SUS, professor? O que é o Sistema SUS? Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. São os hospitais públicos. Tá? Os hospitais públicos, eu estou falando do SUS. Sistema Único de Saúde. É o SUS. E o eixo político está envolvido nesse tema também, por quê? É porque é justamente esse pessoal aqui que pode endurecer as penas para quem conduz os seus veículos sob efeito de álcool, né? Penas maiores, né? Então, é um problema político, social e cultural. A gente vai só dar uma olhadinha aqui nos 4 últimos temas, que é para a gente ver se eles se encaixam mesmo dentro desses eixos aqui. Vamos lá, deixa eu até limpar aqui essa tela. Pronto. Democratização Professor, tempo aí para a gente copiar isso aqui, professor, por favor. Copiar o quê, meu filho? Isso aqui vai estar no Google Sala de Aula, tá certo? O professor vai dar um material inteiro. Isso aqui vai estar tudo no Google Sala de Aula, tá bom? Isso quer dizer que a gente não precisa ter anotado isso? Não precisa anotar o que está na tela, só o que eu estou falando fora o que está na tela. Algumas coisas que precisa anotar eu digo, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Professor, eu anotei sobre a competência, sobre compreender o tema, sobre a violência doméstica e eu fiz sobre aquela pirâmide das camadas sociais que você mostrou ali. Tá certo. Vamos lá, a gente só tem 8 minutos, tá? Vamos lá, prestem atenção. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando eu falo democratização, ou eu vou falar, claro que eu vou falar, aliás, de um problema, né? Porque se há a necessidade de democratizar, né? De fazer com que isso seja para todos, é porque no atual momento não está sendo para todos, né? Eu vou democratizar o acesso, né, ao cinema no Brasil. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, quando eu falo de cinema, eu estou falando de cultura, né? E que democratizar o acesso significa abrir as portas desse local aqui do cinema para todo mundo. Nesse caso, eu tenho um problema social, né? Por quê? Porque nem todo mundo está tendo acesso a esse tipo de cultura, né? E é muito importante que todo mundo tenha acesso a isso. Professor, a democratização é relacionada à liberação para todo o público, é? Se é uma coisa democrática, é para todo mundo, né? O acesso à educação no Brasil é democrático. Todo mundo tem direito, né? Talvez nem todo mundo tenha acesso por causa de outros problemas, né? Transporte, compra de material, compra de fardamento, né? Mas é livre, é para todo mundo, certo? É um problema social, porque nem todo mundo está tendo acesso, né? É um problema coletivo, é um problema político, porque quem pode promover políticas públicas, né, programas para que mais pessoas tenham acesso a esses cinemas, são os políticos, porque, por exemplo, a gente vê por aí ingressos caríssimos, né? Por exemplo, R$120 o ingresso, não é todo mundo que pode dar R$120 no ingresso, ingressos desse preço, tá? Ou R$80 no ingresso, para assistir um lançamento de um filme ali, passar 1h30 sentado numa cadeira, assistindo um filme, né? Não é todo mundo que pode fazer isso. Então, o governo poderia auxiliar, né?
a deixar esses preços mais baratos. E olha só, dentro dos limites aqui do Brasil, né, a gente também tem um problema cultural aqui, porque a gente construiu a ideia de que cinema, estádio de futebol, show musical, né, de grandes bandas que eu estou falando, de grandes artistas, não é coisa para todo mundo, né? Isso ficou mais popularizado agora, mas teatro não é para todo mundo. A gente construiu esse problema, essa cultura de que esse acesso a essas artes não é para todo mundo, né? Então, a gente está falando aqui de minorias também, né? Pessoas que não têm certo poder aquisitivo. E a gente está falando, olha, da quebra, do ferimento dos direitos humanos. Por quê? Porque a arte, ela é para ser para toda a humanidade, tá certo? O outro tema foi o quê? Professor, não entendi muito bem, professor. Não entendeu? Eu tô só dizendo como esse tema aqui está relacionado ao eixo político, social e cultural. Qual foi a parte que você não entendeu? Tá, irmão? Não entendeu nada dessa parte aqui? É o seguinte, ó. Quando eu falo democratização, eu estou dizendo que eu quero que seja para todo mundo. Se eu quero que seja para todo mundo, é porque ainda não está sendo para todo mundo, né? Por exemplo, saúde para todo mundo, né? Eu quero que o acesso a cirurgias, transplante de coração, seja para todo mundo, né? Na teoria, é para todo mundo, mas na prática a pessoa passa anos na fila. As pessoas morrem esperando o transplante, né? Isso é muito errado. Então, a gente tem aqui uma coisa que não é democrática. Só quem é rico que faz o transplante ali, sei lá, em um mês, né? Isso é muito errado. Então, tem que democratizar muita coisa nesse país. Então, aqui a gente tem um problema social, certo? Democratizar o acesso ao cinema. A gente pode ter acesso à cultura, né? Para envolver os políticos mesmo, democrático porque deve ser liberado para todos, e social. Social, né? Social porque deve ser liberado para todos, tá? E cultural porque no Brasil tem a cultura de que o acesso às artes não é para pobre, né? Não é para minoria, tá bom? Depois, olha, esses outros temas aqui, vocês vão ver que eles se referem a isso também, né? Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Aqui a gente já vê, olha, um problema científico, né? Problema científico, já que a gente está falando da ciência da computação, a gente está falando do controle, né, do comportamento do usuário, né, manipulação do comportamento do usuário. É um problema social, porque o brasileiro necessariamente pensa que a internet é terra sem lei e quer fazer de tudo lá, desde coisas pequenas, como passando pelo bullying e crimes cibernéticos. A gente tem aqui um problema social e um problema político também, porque isso está sendo manipulado em favor de quem? Como a gente viu nas eleições passadas, né, o controle de dados na internet, isso na política, né, passada, as fake news, ajudaram, né, certo candidato, ajudaram outro candidato e ajudaram outro candidato. Atrapalhou um candidato e outro candidato. Como assim, professor? Alguns utilizavam a internet por causa de questões de política? Como assim? E isso, com certeza, os dados eram massificados, eram passados. O controle dos dados dos usuários, né, os dados eram controlados para favorecer um lado político. Então, isso aqui também é um problema político. Não é para fazer disso campanha política. Isso acontece muito com políticos corruptos, professor. Isso, acontece demais. Outro aqui, ó, só mais um aqui para a gente ver. Desafios. Quando a gente vê desafios, a gente já sabe que tem problema, né? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, a gente está falando aqui de quê? Olha, de um problema político, já que a gente está falando de educação, a gente está falando de educação gratuita também, né? De um problema social, porque nem toda escola tem acesso, né? Tem capacitação para atender surdos. Então, os surdos aqui são meio que excluídos da sociedade, né? E a gente está falando de um problema cultural, porque a gente tem, né, a gente brasileiro, falando como povo, tem mania de construir escola só para quem enxerga bem, vê bem, né? No caso, ouve bem. E, no caso, fala que aqui a gente tem essa mania de não preparar todas as escolas, todas as cidades, para receber todos os públicos. Isso é um problema cultural, também é um problema político e um problema social, certo? E olha só, a gente está falando de surdos no Brasil, certo? Olha, problema aqui, olha, dentro do Brasil, certo?
A gente está falando de pessoas também. E se a gente está falando que algumas pessoas, por serem surdas, não estão tendo acesso à educação, a gente está falando também do ferimento aqui dos direitos humanos, né? Já que a educação é para ser para todo mundo. A gente está falando de uma minoria, certo? Vocês entenderam, né, essa parte aqui? Sim. Sim. Acabou a aula. Tchau, professor. Acabou, pai. Acabou? Professor, Acabou. Tchau, professor. Nossa, Joãozinho. Ô, meu Deus, João Vitor, meu Deus. Tô brincando, professor é legal. Professor é legal. ei, professor, A Peraí, cara do pessoal. professor falando isso. professor, Professor é legal. Pode falar, vai Thaís. ver, vai ver atividade? Vai ter uma atividade, sim, que eu queria deixar o seguinte claro, pessoal. A atividade vai ser uma entrevista, mas eu vou deixar... Eu vou fazer um vídeo, tá? Que é melhor. E o seguinte, pessoal, vocês procurem não comentar muita coisa fora do contexto da aula, tá certo? Já foi sair. Tchau, professor. Ei, professor,